Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Gabriel, professor do CFA, para mais uma videoaula para o primeiro ano. Então, vocês que têm visto, se não me engano, o último tema foi globalização, agora a gente vai para a geopolítica mundial, né? Que seria o módulo 17 da apostila 3 do caderno 3 do PH, que é um tema muito interessante, é um tema muito importante, é um tema muito motivador, né? É um tema muito fascinante. As pessoas gostam muito de discutir sobre a geopolítica mundial. O que seria essa geopolítica mundial? Essas relações de poder, essas relações políticas que ocorrem no mundo, em uma escala mundial, em uma escala global. E para essas relações de poder ocorrerem da forma que são hoje, existem certas estruturas, certas instituições, certas formas de se relacionar que nós vamos explicar aqui e agora. Primeiramente, vamos falar sobre as instituições internacionais. O que são essas instituições internacionais supranacionais? São instituições que elas vão para além, elas atuam para além dos países, elas não pertencem a um único país, elas muitas vezes têm mais poderio do que certos países, e elas servem para determinados fins. A primeira delas seria o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que tem como a função socorrer países em dificuldade financeira. E ele como que ele atua? Fazendo empréstimos a curto prazo. Então, quando tem um país com um problema financeiro muito forte, o FMI chega, vai e empresta a curto prazo para aquele país, no futuro, poder pagar tudo aquilo que foi emprestado quando estiver melhor economicamente, mais estável economicamente, e pagar com juros para o próprio FMI, que nada mais é do que um fundo, né? Esse tipo de instituição pertence à ONU? Até certo ponto, sim. É uma instituição um pouco independente, mas que foi homologada pela ONU. Além do FMI, temos outro tipo de instituição financeira, que seria o Banco Mundial. Para que serve o Banco Mundial? Para financiar projetos para desenvolvimento dos países. Então ele já tem um quê diferente, ele já tem um norte mais diferente, ele serve para poder ajudar no desenvolvimento dos países. Em geral, dos países subdesenvolvidos, seria uma palavra ruim, né? Países em desenvolvimento, até os países desenvolvidos também, eles acabam pedindo auxílio para o Banco Mundial, mas a maior parte dos países são aqueles em desenvolvimento. Então, os empréstimos, eles são feitos a longo prazo. Essa é uma grande diferença. É aquela visão mais, aquela visão de institucional, aquela visão de melhoria institucional. Agora, eu vou ser sincero, eu nunca vi, eu não lembro de um investimento a nível de Rio de Janeiro aqui feito a partir do Banco Mundial, né? Pode ser que os países, que os governos federais tenham feito, mas eu nunca vejo na mídia certos programas desse Banco Mundial favorecendo favorecendo o Brasil, por exemplo, que é um país emergente, que é um país que fica nessa entre em desenvolvimento e desenvolvido, né? Mas que tem diversos problemas sociais. Mas enfim, é para isso que serve o Banco Mundial. Além do Banco Mundial, temos também a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que busca a liberalização do comércio a nível mundial, ou seja, ela busca tentar sanar os problemas de comércio mundiais, ela busca tentar firmar certos acordos, conciliar certos acordos entre os países no mundo, entre os acordos multilaterais no mundo. Ela busca tentar diminuir o máximo possível os conflitos no mundo. Só que tem um problema, né? Essas organizações muitas vezes são regidas por representantes dessas grandes potências, desses países desenvolvidos. Então, muitas vezes, elas atendem a esse interesse dos países desenvolvidos. Esse é um dos principais problemas da OMC, mas o fim dela seria isso, tentar mitigar, tentar resolver os problemas comerciais a nível mundial, a nível multilateral. A OMC faz parte da ONU? A OMC já é mais independente da ONU. Mas o Banco Mundial ele já tem uma certa. Ambos são certificados, todos os três são certificados reconhecidos pela ONU. Mas o Banco Mundial já possui uma certa relação mais próxima da ONU. Aqui nós temos o exemplo de imagem. Anteriormente já temos também, né, o exemplo aqui do slogan do FMI, que é esse aqui de cima. Aqui embaixo o slogan do Banco Mundial, se vocês se depararem com eles, seja uma capa de jornal ou de repente até vendo em algum prédio, alguma coisa do tipo, uma bandeira. Aqui nós temos o slogan da World Trade Organization, né, que seria a Organização Mundial do Comércio em inglês. Vocês que são bilíngues aí, são melhores para poder falar isso, meu inglês é Tupiniquim English. E temos também aqui outro exemplo de instituição, que seria um exemplo de instituição de esporte, desportiva, né? A International Olympic Committee, que seria o Comitê Internacional Olímpico, que inclusive atuou no Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Além do COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, temos também a FIFA,
que seria a Federação, né, de Futebol a nível mundial, que também atuou no Brasil em 2014, com a Copa de 2014. Agora, é interessante vocês entenderem que o Brasil, que é um país continental, com um estado, se comparado a outros, né, ser um país emergente, forte, bastante forte, não é uma superpotência, mas tem sua representatividade, teve que se adequar às regras impostas por essas instituições para poder ter o seu evento aqui. Então, por exemplo, o Brasil permite manifestação política. Só que durante a Copa e a Olimpíada não podia ter manifestação política, porque senão não ia ter o evento. Então o Brasil teve que se submeter a esses órgãos momentaneamente para poder ter o evento ano. Isso mostra como essas instituições supranacionais e internacionais são tão fortes e elas podem muitas vezes ter mais poderio político do que os próprios estados, do que um país continental gigante como o Brasil. De repente, não mais do que uma China, uns Estados Unidos, mas mais do que um Brasil e outros também. Aqui temos um exemplo de uma manifestação na época da Copa do Mundo, né? Está escrito aqui, sem direitos, sem Copa, né? Em inglês também, no rights, no World Cup, que era um momento, em 2014, que já estava tendo certas... Já havia uma tensão política no Brasil e muitas pessoas não queriam que tanto a Copa quanto a Olimpíada fosse implementada, porque, segundo a crítica, isso só faria gastos, muito investimento sem retorno e grandes elefantes brancos, e não ia deixar um legado de fato, um legado econômico, um legado cultural também para o Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo, no caso da Copa. Será que isso aconteceu? Será que foi verdade? Será que não? Será que deixou mais problema do que legado? Será que deixou alguma coisa boa? Então isso vocês poderiam responder, né, gente? Continuando a falar sobre as instituições internacionais, vamos falar da própria ONU, né, que é uma organização das Nações Unidas que, em tese, em sua teoria, tentaria promover a paz mundial, resolver os conflitos políticos mundiais, e que possui, dentre as suas grandes organizações, como a principal organização, o Conselho de Segurança da ONU, que seria um conselho de segurança nesse sentido mesmo, nesse sentido de força mesmo, onde há 10 membros rotativos, né, 10 membros temporários, onde o Brasil já fez parte por um tempo, e 5 membros permanentes, que são aqueles membros com poder de veto, aqueles membros com mais força, né? Por que esses são membros permanentes? São, no caso, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. São todos altas potências bélicas e todos possuem armas nucleares também. Agora vamos ao tópico 2, que fala mais um pouco sobre esses blocos econômicos, né? Esse mundo globalizado, né? Esse mundo com multilateralismo, é um mundo dos blocos econômicos também. O que são blocos econômicos? Certos aglomerados, né, que servem para poder firmar certos acordos econômicos entre os países pertencentes a eles, a esses blocos. Agora, eles globalizam ou fragmentam? O que o livro de vocês, o livro do PH, fala é uma coisa interessante, que eles globalizam internamente, então aqueles países pertencentes ao bloco, eles têm uma certa integração, só que eles fragmentam externamente. Então, aqueles que não fazem parte, eles têm uma certa segregação econômica em relação a isso, né? Então, não há um comércio altamente integral a nível mundial de uma forma homogênea. Há uma competição entre esses blocos econômicos. Vamos ao primeiro estágio, falar sobre o primeiro estágio do bloco econômico, que é a zona de livre comércio. A zona de livre comércio ela serve para reduzir certas barreiras alfandegárias, barreiras das alfândegas, ou seja, diminuir certas taxas de importação e exportação de produtos. Um exemplo de bloco econômico é o antigo NAFTA, que agora é o USMCA, que seria o da NAFTA 2.0. O outro seria a APEC, né, que é a Associação da Ásia e do Pacífico também. O outro seria o ALCA, que não foi concretizado, que era uma ideia americana, né, que seria a Associação de Livre Comércio das Américas, mas ela não foi concretizada porque muitos países divergiam, muitos países criticavam, falavam que os Estados Unidos iam se beneficiar muito mais desse comércio do que os outros países, né. Temos o próximo estágio, que seria o estágio 2, estágio B, né, de bloco econômico, que é a união aduaneira. O que é a união aduaneira? Ela já é um estágio mais organizado nessa questão das barreiras alfandegárias. É uma redução muito alta dessas barreiras alfandegárias e elas propõem uma tarifa externa comum. O que é uma tarifa externa comum? É você ter uma tarifa meio que única entre os países pertencentes para a exportação e importação de certos produtos, como, por exemplo, produto agrícola ou, de repente, até um produto manufaturado, um produto industrial, que o Brasil exporta para a Argentina ou para o Uruguai, ou vice-versa. E temos também o próximo estágio. Antes de tudo, o Mercosul é um exemplo desse estágio 2, né? O Mercosul, que é
O bloco econômico que o Brasil faz parte, que está tendo diversos problemas atualmente, mas que ainda faz parte, é um exemplo desse estágio 2. Só que esse Mercosul, ele ficava, até certo ponto, ele ficava permeando, quase que tentando virar o estágio 3, que é o mercado, que é o tipo de mercado comum. O que é um mercado comum? Uma livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Mercadorias, produtos, serviços financeiros ou não também, capitais financeiros ou não também, e pessoas também, um fluxo muito mais livre. O Mercosul, para os países membros desse bloco, é um pouco mais fácil você, por exemplo, fazer certas movimentações financeiras em Uruguai e na Argentina, ou de repente até você viajar, por exemplo, você até para morar, você tem barreiras burocráticas, mas é um pouco mais fácil do que para os países fora do Mercosul, mas não é uma livre circulação. Agora, a União Europeia, nos anos 90, se consolidando ali, né, já estava nesse estágio de livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Só que ela está no estágio mais à frente ainda. A União Europeia, que é o bloco econômico mais desenvolvido de todos, e que a gente vai falar sobre ele. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre esse Mercosul, né? Sobre o Mercosul atualmente. Existem várias notícias aqui que fazem um certo raio-x de como está o Mercosul atualmente, que está bem debilitado. Primeira notícia fala o quê? A Argentina diz não aos acordos externos do Mercosul e se choca com o Brasil. Então, ultimamente, o próprio Mercosul fez um acordo com a União Europeia. E isso acabou movimentando muito essa economia, mudando toda a regra do jogo, né? A princípio, o Mercosul seria um acordo mais forte entre eles, só que fizeram um acordo com a União Europeia. E a Argentina disse não. A Argentina, que é representada pelo Fernandes, né? Pelo presidente Fernandes, ele tem outro primeiro nome que agora não me vem à cabeça, mas que tem uma orientação política, ideológica e econômica diferente do Bolsonaro aqui no Brasil, então eles divergem muito politicamente, economicamente falando. Eles disseram não a certos acordos que o Brasil firmou pelo Mercosul, o Brasil que é o líder do Mercosul, né? Então aqui ele fala que o atrito diplomático envolve futuros acordos com o Canadá, não só a União Europeia, então o Canadá também, Coreia do Sul, Índia, Singapura e Líbano, mas pode comprometer os já fechados com a União Europeia e a EFTA. Então há diversas divergências no próprio Mercosul que faz com que o Mercosul não esteja bem distante da sua consolidação que foi almejada no passado. Outra notícia fala o seguinte: o Brasil dribla o Mercosul para zerar impostos sobre produtos médicos. Então, o país infringiu uma determinação para determinar o fim das tarifas, apesar de o bloco ter determinações próprias para casos de abastecimento. Por que será que fez isso? Será que é por causa da pandemia? Ou será que é por causa de outros interesses? Isso eu não sei dizer, né? Só investigando mais a fundo, né? Além disso, temos também o quê? Frente a frente, outra notícia. Com Bolsonaro, Fernandes prega união acima de ideologias. Então já seria uma notícia mostrando uma tentativa de concialização entre o Bolsonaro, que representa o Brasil, e o Fernandes. E aqui a notícia fala mais um pouco que os líderes trocaram rusgas no passado em cúpula virtual, mas que o presidente brasileiro disse querer acabar com opiniões distorcidas sobre seu governo. O jogo de cena para os holandeses ameaçar o acordo entre União Europeia e Mercosul. Então houve essa outra questão externa lá dos holandeses, lá dos Países Baixos, que fizeram o quê? O Parlamento dos Países Baixos se manifestou contra a ratificação da parceria, que enfrenta a resistência do lobby do setor agrícola europeu. Ou seja, o lobby agrícola, né, os representantes dos empresários agrícolas europeus não querem que esse acordo seja firmado, porque isso, de repente, vai desfavorecer eles lá. E o Brasil vai poder exportar mais certos produtos agrícolas, mas vai ter que abrir, meio que como se fosse abrir as pernas, né, falando de uma maneira até um pouco complicada de falar, mas enfim, vai ter que deixar vir aquilo que vem de produto industrializado para cá. Então há esse contraponto, né? A União Europeia exporta para cá produtos industrializados com menos barreiras e o Brasil exporta mais, ou melhor, o Mercosul exporta mais produtos agrícolas para lá, para fora, com menos barreiras. Só que será que isso vai ser melhor para a economia brasileira de fato? O Brasil, que sempre foi o celeiro do mundo, será que é necessário que ele continue sendo o celeiro do mundo, exporte apenas produtos agrícolas para o mundo? Aqui temos um mapa sobre os principais blocos econômicos do mundo, então para vocês poderem entender os blocos que foram ditos, né? Temos a APEC, que é esse bloco do Pacífico, né? E da Ásia, que está tudo que está riscadinho aqui. Esse lado de cá seria o Pacífico. Esse lado de cá, o outro lado do Pacífico, com a Ásia aqui, fazendo parte.
ASEAN também, que seria o quê? A ASEAN ficaria aqui ó, no Sudeste Asiático. Então existem certos países que fazem parte de um bloco e de outro também. A CARICOM, que seria aqui ó, no Norte da América do Sul. O CEDEAW, que fica ali ó, no Noroeste da África, continente africano. A CEI, para quem já teve no nono ano, fez no CFA, fez pelo PH, que seria a Comunidade dos Estados Independentes, que foi o bloco que substituiu aquele bloco político e econômico da antiga União Soviética, agora é só um bloco econômico. O MCCA, que fica aqui na América Central. O Mercosul, que está em verdinho aqui, ó. O Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina fazendo parte. Existem países parceiros, mas não os países integrantes de fato são esses. O Pacto Andino, que são aqueles países que são parceiros do Mercosul, mas têm um bloco próprio. Aqui, ó, Bolívia, Venezuela, Colômbia e Equador. O SADC, que fica ali ó, no cone sul do continente africano, com a África do Sul e outros países aqui também. A USMCA também, a USMCA que ficaria aonde exatamente aqui agora? USMCA. Eu não estou encontrando aqui agora a USMCA. Ah, perdão, gente. A USMCA seria o NAFTA hoje, porque eu fico com NAFTA na cabeça. Fica aqui, ó, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. E a União Europeia, aqui na Europa. Agora vamos falar sobre esse último estágio de blocos econômicos, que é o estágio atual da União Europeia, que é uma união político e monetária também. Por quê? Por que monetária? Porque possui uma moeda comum, o euro. Não para todos os países, mas todos aqueles países pertencentes à zona do euro. E também tem uma política monetária comum de tentar correlacionar essa moeda comum entre eles para poder fazer com que todos os países se desenvolvam economicamente, uma política de integração também, de políticas públicas, desenvolvimento de certas áreas, política ambiental também correlacionada entre eles, mas coesa, como por exemplo a política de integração agrícola, o PAC, né? O Eurotúnel, que foi uma obra, né? As obras também são políticas públicas se elas tiverem um fim determinado. E os órgãos supranacionais, como os conselhos, né? Tem diversos conselhos, tem até conselhos judiciários também na União Europeia, dentre outros. Aqui embaixo, o exemplo do euro aqui, né? Da moeda euro, da nota euro também. Aqui nós temos uma ilustração do Eurotúnel, né? Que liga a Inglaterra à França. E aqui temos um mapa da União Europeia, ou melhor, um mapa não só da União Europeia, mas da zona do euro. Todos aqueles países em azul pertencem à zona do euro, ou seja, adotaram o euro como uma moeda única de fato. Aqueles em verde estão com obrigatoriedade de, no futuro próximo, aderir. Aquele único aqui, né, em cinza aqui, né, um desses países nórdicos aqui, sem obrigatoriedade de adesão, mas integra a zona do euro. Aqueles que estão com essa cor aqui mais avermelhada são aqueles que tiveram uma adesão unilateral, ou seja, eles mesmos quiseram se aderir. E esses que estiveram em roxinho aqui, ó, pequenininhos aqui, temos o Vaticano aqui também, tiveram uma adesão com acordo, ou seja, uma adesão com uma limitação, uma adesão com certas condições. Então é isso, gente. Por hoje é só. Temos aqui as fontes, referências bibliográficas que foram estudadas, para vocês darem uma olhada depois, tanto com as imagens, quanto com o conteúdo foi todo, praticamente tudo da apostila 3 aqui, do caderno 3 do PH, mas temos também diversos outros mapas para vocês consultarem depois. Gente, fiquem em casa, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Continue se protegendo, continue protegendo seus familiares também. Eu sei que está cada vez difícil ainda, né? Porque a curva do vírus ainda continua alta, mas a ideia é que uma hora vai melhorar, gente. Confia em mim, eu estou confiando nisso também. Uma hora a gente vai poder estar presencialmente com todo mundo, se Deus quiser, vacinado. Já tem cada vez mais desenvolvimento de vacina, cada vez mais notícias novas sobre as vacinas e também com essa diminuição dessa curva de contágio e de óbitos também do coronavírus. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima. Vou fechar aqui, finalizar a apresentação de agora. Tchau, tchau, gente.